Não, gente, agora são 8h15. Vamos mudar de assunto, Ronald? Vamos mudar de assunto. Porque é o seguinte, você sabe que o Jornal Gente, a gente fala muito sobre política e é por isso que nós convidamos o Murilo Hidalgo, que é o presidente da Paraná Pesquisas, para falar conosco agora sobre uma avaliação da gestão em capitais brasileiras. Deixa eu já dar aqui o meu bom dia e as boas-vindas ao Murilo Hidalgo. Tudo bom, Murilo? Bom dia, Thaís. Bom dia, Ronald e aos amigos do Grupo Bandeirantes. Olha, o Murilo Hidalgo tem feito várias pesquisas já traçando aquele quadro pré-eleitoral nas capitais brasileiras e em algumas grandes cidades também do interior dos estados. Nesse momento, o ouvinte vai falar, tá cedo. Não, tá cedo não. No mundo político, 2024 é aqui, ó, tá logo aqui, tá chegando. E muitas decisões agora são tomadas, é claro, com o foco já da eleição municipal do ano que vem, que vai ser das mais interessantes. Porque nós tivemos em 2022 a eleição de um presidente de esquerda e de um congresso de direita, resumindo aqui de uma forma bem clara. E 2024 vai ser uma espécie ali de prova dos 9. Como é que o país vai se posicionar em relação às forças políticas? O Murilo Hidalgo fez também uma pesquisa indicando a avaliação de prefeitos das cidades do Brasil. Vou dizer aqui quais são as cidades em que os prefeitos foram avaliados: Salvador, Manaus, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Belém. Murilo Hidalgo, vamos começar aqui então com esse quadro que é dos mais interessantes, porque mostra que prefeitura de capital normalmente é vista como máquina de moer carne, né? O político entra e sai mal de alguma forma, é cobrado por tudo, pela saúde, pelo buraco de rua, pela enchente. E essa pesquisa mostra que não é bem assim, tem prefeito muito bem avaliado, né, Murilo? Exatamente, Thaís. A gente vê que tem prefeitos muito bem avaliados. E uma coisa que nos chama a atenção são cidades, Thaís, que independente do prefeito atual ou ex-prefeito, elas sempre têm uma aprovação maior do que as outras. São cidades onde os serviços funcionam muito bem. São cidades onde grupos políticos já vêm governando há muito tempo, né? Isso ficou muito claro nessa pesquisa. Contando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, começando pelos 3 prefeitos mais bem avaliados do país, segundo o Instituto Paraná. O número 1 é Bruno Reis, prefeito de Salvador, que tem hoje uma taxa de aprovação de 68%. Em segundo lugar, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que tem uma taxa de aprovação de 67,3%. Em terceiro lugar, João Campos, prefeito de Recife, com taxa de aprovação de 3%. Essa taxa de aprovação, Murilo, perto dos 70% para um prefeito, é uma taxa considerada bem alta? É muito alta, Thaís, o que mostra também uma reeleição muito bem encaminhada, né? Mostra que nas pesquisas eleitorais, nessas 3 cidades que citou, por exemplo, os prefeitos, eles largam com uma boa vantagem para se reelegerem também. Murilo, nesse cenário de eleições do ano que vem, desse ano, esse o de sossego próximo de eleição, dá pra gente, e a gente não pode imaginar que não estaremos ainda num clima polarizado. A gente vem de um 2022 histórico, né, na política brasileira, na disputa da presidência e das câmaras e do governo do estado. A gente pode imaginar que cenário dos filhos da polarização. Quem consegue, porque em algumas capitais está todo mundo tentando abraçar aquele quinhão da Ronald, polarização. que sustos! Filhos da polarização. Isso, mas sábado de manhã e tal, tudo tranquilo. Então, Murilo, o que você imagina? Porque a gente já percebeu, em São Paulo, por exemplo, uma desistência aqui, uma não indicação ali, brigas internas, dentro das próprias polarizações. Não vai mudar nada até o ano que vem? Tá todo mundo tentando se agarrar aos fios de cada uma das vertentes do bolsonarismo e do presidente Lula, de quem vai ter esse quinhão de apoio nas capitais? Ora, Rose, primeiramente, adorei os filhos da polarização, porque, felizmente ou infelizmente, é isso mesmo, certo? Você pega lá um exemplo, Salvador, você vai ter o Bruno Reis contra o candidato do atual governador, certo? Que é do PT. Então, nós vamos ter lá, provavelmente, a mesma polarização que a gente teve na eleição nacional, um candidato da direita contra um candidato da esquerda. Isso aí para Recife, um exemplo. O João Campos, provavelmente o adversário dele virá do campo da direita também.
ele é aliado do presidente Lula. E assim por diante. Você olha todas as principais capitais do país, nas grandes cidades, não tenho dúvida que, felizmente ou infelizmente, a gente vai continuar na polarização, certo? A gente pega o próprio embate da cidade de São Paulo, certo? Onde você vai ter o Guilherme Boulos, que lidera as pesquisas, provavelmente com um candidato apoiado pelo outro lado, certo? Então, isso fica muito claro. Se isso é bom ou ruim para o país, é difícil a gente falar, certo? Mas que essa polarização continua. Principalmente, o que a gente vê, por que ela continua? Porque não cessa a briga Bolsonaro-Lula, ela não cessa. A eleição parece que não acabou. Ela toma conta do noticiário. O noticiário ou é do governo, ou é de denúncias contra o ex-presidente, ou é caso contra o ex-presidente. Então, o que acontece? O cenário nacional continua polarizado entre Lula e Bolsonaro. Murilo, ainda voltando aqui aos 3 prefeitos mais bem avaliados, segundo a pesquisa do Instituto Paraná, os prefeitos de Salvador, Manaus e Recife. Queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, algo em comum entre eles? E a segunda é, o que mais pesa na hora da pessoa responder se acha que o prefeito está tendo um bom ou mau desempenho? Você que tem tanta experiência no campo das pesquisas, Murilo. Olha, Thaís, com certeza são os serviços e obras realizadas, né? Isso fica evidente, certo? São cidades onde tem muitas obras e os serviços são bem prestados, e aquilo que eu falei inicialmente, Thaís, são cidades onde os prefeitos já são bem avaliados. Vamos pegar o caso de Salvador, certo? Onde o Bruno Reis é o primeiro. O ACM Neto também era o prefeito mais bem avaliado das capitais. Então, ele já pegou uma cidade que já vinha bem avaliada. A mesma coisa acontecendo em Manaus e Recife. A gente pega o exemplo de Recife, há quanto tempo o PSB, esse grupo governa a cidade? Então, já vem bem avaliada por um bom tempo. Então, isso ajuda demais, certo? Essa manutenção da boa avaliação, mas principalmente são serviços e obras. Murilo, aqui em São Paulo, a gente vem de um cenário em que o prefeito Ricardo Nunes herdou a prefeitura depois do falecimento de Bruno Covas. E ele, neste ano, está tentando aparecer bastante, tem estado em todos os eventos, tem colocado a cara, tem a propaganda do partido, claro que está trazendo ele como protagonista, e deve haver, tudo indica, claro, né? Sei lá o que vai acontecer no cenário daqui para frente, mas tudo indica que ele é o protagonista do partido para tentar a reeleição, mas vai ter adversários. Se bem que do lado dos adversários tem muita coisa a ser resolvida pelos acordos que foram feitos no ano passado, né? Para saber se Boulos vai ser candidato, se não vai ser candidato. O grande desafio do Ricardo Nunes é se tornar conhecido ou fazer com que as pessoas tirem algum ranço de coisas que elas não estejam felizes com a maior cidade da América Latina. Eu acho que é uma mescla. O Ricardo Nunes, por ele não ter sido eleito, né, ele ter sido vice, as pessoas não terem votado nele, ele estava na chapa, mas na urna estava o Bruno Covas, isso dificulta um pouco ele se tornar conhecido, porque ele não foi o protagonista das últimas eleições. Ele ainda não disputou essa eleição majoritária na pessoa física dele disputando, e sim numa chapa. E os serviços também, né? Não tem como negar. Os serviços, ele precisa mostrar esse serviço que ele está fazendo. Agora, vale salientar para vocês que o Bruno Covas, ele se reelegeu, mas a avaliação dele também não era muito diferente da do Ricardo Nunes. Era um pouquinho melhor nessa época, não era muito diferente. O Bruno Covas teve o problema da doença, durante a campanha, né, que houve uma sensibilização em torno dessa candidatura, que o ajudou um pouco, não tem como negar, certo? E vamos ver o que acontece para frente, mas deixar claro, a aprovação da gestão Bruno Covas não é muito diferente da aprovação da gestão do Ricardo Nunes. Murilo, vou dar então aqui para o ouvinte a relação pela ordem, como se diz uma CPI, né? Pela ordem, senhor presidente. A ordem das cidades de mais bem avaliadas para menos, segundo a pesquisa do Instituto Paraná, que ouviu eleitores nessas 10 capitais. Então, as 3 primeiras, Salvador, Manaus e Recife, têm as gestões públicas mais bem avaliadas pelos seus moradores. Na sequência, Curitiba, com Rafael Greca, Porto Alegre, com Sebastião Melo, Belo Horizonte, com Fuad Noman, Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, e aí, nas 3 últimas posições, São Paulo, com Ricardo Nunes,
Fortaleza, José Sarto e Belém, Edmilson Rodrigues. E aí vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação aos 3 que estão no topo da lista aqui. Alguma coisa em comum entre esses 3 que estão mais com uma avaliação mais negativa por parte dos moradores das cidades, Murilo? Essas são cidades que também já trazem esse histórico de prefeitos não tão bem avaliados, né? Mas o caso mais emblemático que a gente vê é o de Belém, de Edmilson Rodrigues. E por incrível que pareça, Thaís, em Belém, o Edmilson Rodrigues, mesmo com esse percentual, como tem muitos pré-candidatos, divide muito voto, principalmente da direita em Belém, ele lidera, muito próximo dos outros candidatos, todo mundo bem embolado. Mas a situação do Edmilson é muito difícil. Outra coisa, Thaís, pelos nossos levantamentos de pesquisas passadas municipais, normalmente os prefeitos que têm mais de 60% de aprovação, 70% se reelegem. E olhando aqui nos números, olha, Ricardo Nunes, né, sobre o qual o Ronald falava, o prefeito de São Paulo, tem 52,7% de aprovação. Então, do mais bem avaliado até o Ricardo Nunes, que é o 8º na lista, a gente tem um índice de aprovação de 68 para 52. Aí despenca para o prefeito de Fortaleza, José Sarto, 43. E no caso de Belém, 28% apenas de aprovação e 69%, arredondando aqui, de desaprovação. Só dando a lista na ordem, não reflete necessariamente qual é o grau de aprovação e desaprovação. Esse de Belém, de fato, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né, Murilo? Com certeza, é um ponto fora da curva, levando em conta que tanto o presidente Lula quanto o governador Helder são muito bem avaliados, o que mostra que é uma situação muito difícil para ele. Sabe que me chamou a atenção, Murilo, é o que acontece com o percentual lá de Minas Gerais, do Fuad Noman. Porque com um tempo maior de gestão dos prefeitos, daquela gestão, não necessariamente daquela pessoa, mas às vezes da própria gestão, já dá para ter uma ideia e você ou aprova ou desaprova. O não sabe vai ficando de lado e é o que acontece na maior parte das capitais. Mas lá em Belo Horizonte, quase 14% não sabem e não opinaram. Isso tem algum tipo de efeito, algum tipo de resposta a ser dada do porquê não disseram nada a respeito daquela gestão, apesar da gestão já estar lá faz um tempo? Com certeza, porque o ex-prefeito Calil era muito bem avaliado também e ele renunciou à prefeitura para o governo do estado. Então, ocorre um processo parecido com o do Ricardo Nunes. Ele assumiu a prefeitura, o atual prefeito, né? E ainda é muito desconhecido que houve uma ruptura, inclusive de avaliação de gestão. O Calil era muito bem avaliado. Agora, vale salientar também, né? Se o Calil não deu todo o gás para ser candidato a governador e deixou a prefeitura numa situação agora que ele tem menos obras para inaugurar, menos coisas para fazer, né? Que normalmente o que acontece, os prefeitos deixam para os últimos 2 anos para mostrar mais serviço. As obras provavelmente serão muito mais inauguradas agora nessa reta final do que no começo da gestão. E em Belo Horizonte, pelo visto, foi o inverso. O Calil deu um gás, porque ele era candidato a governador, manteve os 2 primeiros anos muito forte e há uma retração em relação à gestão dele, né? Então, mas é um processo muito parecido com o de São Paulo, né? Só que diferente. O de São Paulo houve um óbito e em Belo Horizonte o Calil renunciou à prefeitura para disputar o governo do estado. Olha, a gente está falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas. A gente começou falando, Ronald, sobre essa pesquisa que indica a avaliação de prefeitos de 10 capitais do Brasil. O mais bem avaliado de Salvador, tem a pior avaliação o prefeito da cidade de Belém. O Instituto Paraná, no fim do mês passado, também fez aqui algumas pesquisas nacionais com perguntas das mais interessantes. E uma delas, que eu vou colocar de novo aqui para os nossos ouvintes, para ouvir também o Murilo a respeito dela, é: qual é a percepção do entrevistado de quem será o sucessor político do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele se torne inelegível? Já existe data, inclusive marcada pelo TSE, para julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e as apostas políticas em Brasília dizem que há uma grande possibilidade que isso de fato aconteça. Bem, na pesquisa aqui do Paraná, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 25,8%,
deve ser o sucessor político de Bolsonaro. Michele Bolsonaro, 14,3%. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, 9,3%. Senador Flávio Bolsonaro, 8,2%. Ratinho Júnior, governador do Paraná, 6,8%. Ninguém, 13%. São as respostas aqui dos entrevistados pelo Instituto Paraná. Qual que é a leitura disso aqui, Murilo? Olha, Thaís, a leitura é que hoje, ao nosso ver, sobrou no atual momento, né, que pesquisas são fotografias do momento. Nesse atual momento, eu te diria que são 4 postulantes a esse cargo, né? O Tarcísio, que larga com uma boa vantagem. Por que o Tarcísio larga com uma boa vantagem, ao nosso ver? Porque o Tarcísio, em relação aos outros governadores, Thaís, parece que ele está menos envergonhado em relação ao Bolsonaro. Ele convida para ficar na casa dele, ele leva em eventos, coisa que a gente não viu ainda, nem Ratinho Júnior e nem Zema fazendo o mesmo, nem o Cláudio Castro, um exemplo, no Rio de Janeiro, fazendo o mesmo, convidando o presidente para estar junto em alguns momentos, certo? Mas nesse momento, Thaís, não tenho dúvida que para a população, o grande sucessor do presidente é o atual governador de São Paulo, certo? Agora, ele vai para essa disputa? Ele não vai para essa disputa? Ele vai para a reeleição? Eu acho que ainda está muito cedo para fazer qualquer prognóstico. Mas não tenho dúvida de te dizer que hoje os 4 sucessores, para entrar numa pesquisa presidencial, caso o presidente se torne inelegível mesmo, seria o Tarcísio, o Zema, a Michele e o Ratinho Júnior, né? Murilo, estava olhando aqui as datas de coleta da aprovação, né, do presidente Lula, e varia ali 4 meses e pouco, alguma coisa assim, né, quase 5 meses, e algumas com 5 meses completos. E aí eu fico me perguntando se esse cenário que eu vou descrever para você, se ele é bem próximo da realidade. Num começo de governo, as forças de opinião continuam muito próximas das convicções que vieram do ano anterior, e quem está no não sabe, ali no meio do caminho, é aquele que está esperando o tempo certo para poder avaliar se é hora de criticar ou é hora de pensar que aquilo que está sendo feito está no caminho do que foi prometido? Olha, a grande dificuldade que a gente vê do presidente Lula, que a gente sente nas pesquisas, a gente tinha essa pergunta numa pesquisa nacional, que é a situação financeira das pessoas, né? Ainda as pessoas não conseguem ver um ganho financeiro, o bolso, como a gente fala, no início do governo Lula. Também é cedo, vamos ser justos, tem que ser dado um tempo maior. Agora, o que vai dando desgaste ao presidente? São as brigas políticas, questão de meio ambiente, todas as coisas que a gente tem visto ultimamente, a briga com o Congresso, esse desgaste de aprova, não aprova, parece a própria briga com o ex-presidente, parece que essa agenda não muda, parece que a agenda continua a mesma do ex-presidente. Então, isso faz com que o governo patine. E eu não tenho dúvida que se a partir de setembro, principalmente o bolso do cidadão, ele não ver um ganho, o presidente Lula terá muita dificuldade junto à opinião pública, terá uma dificuldade muito maior que está tendo agora na opinião pública. Quando você fala bolso, Murilo, a gente está lidando com percepção das pessoas a respeito da condição da vida que elas têm, não é? E isso, é claro, é influenciado pela condição socioeconômica da pessoa, é influenciado pelo momento político, não é uma coisa assim tão preto no branco. O que é que mais pesa, nesse caso, na hora da pessoa dizer se sim está satisfeita com determinada gestão ou não está satisfeita? Como é que ela consegue medir isso? Olha, Thaís, de uma maneira geral, eu te diria que para 80% a 85% da população brasileira é bolso, é economia, certo? Felizmente ou infelizmente, para os presidentes do Brasil, né, é bolso. Quer dizer, é o bolso, é a economia. Principalmente no caso do ex-presidente Lula, eu acho que diferencia um pouco dos demais, e o que o eleitor, nas pesquisas qualitativas que a gente faz, a gente sente. O eleitor, o que ele espera do Lula? A melhora no poder de compra dele. Tá? Isso está dentro da economia, mas não é só a economia. Tanto que eu diria para vocês, se o presidente Lula hoje colocar mais pessoas dentro do Bolsa Família, esses benefícios, pouco vai melhorar a popularidade dele. O que vai fazer melhorar a popularidade do presidente Lula e fazer ele chegar próximo do seu primeiro e segundo governo, será o quê? O poder de compra do cidadão. O brasileiro está esperando, através do presidente Lula, que ele possa trocar a linha branca de volta, o próprio carro, celulares, isso que as pessoas possam viajar novamente. Essa é a grande expectativa da grande população em cima do presidente Lula, é aumentar o poder de compra novamente.
E aí você citou, Murilo, o mês de setembro como um balizador das pessoas perceberem ou não perceberem, e algumas medidas talvez possam ser percebidas mais para frente mesmo, né? Essa semana, por exemplo, teve um anúncio que mexe com a vida das pessoas, que é a questão dos medicamentos, né? A ampliação do Farmácia Popular para todos do Bolsa Família com medicamentos que antes não estavam e tinham antes desconto e agora vão ser de graça. O mês de setembro é um balizador exatamente por quê? E, Ronald, vai acabar essa lua de mel. O que você já sente nas pesquisas, principalmente nas qualitativas, que está cansando a briga com o ex-presidente? Muitas pessoas já dizem o seguinte: pô, o atual governo ele tem que governar, tem que esquecer o Bolsonaro. As pessoas estão esperando o quê? Isso que eu falei, que ele possa voltar a comprar, poder de compra, certo? As pessoas estão sonhando com isso. Tanto que a gente sente, os dois grandes programas, por incrível que pareça, do presidente Lula, 3 grandes programas, que mais vai surtir efeito caso vinguem, né? É o Desenrola, eu acho que o Desenrola do ministro Haddad, se realmente ocorrer, isso vai ajudar muito o presidente, vai fazer as pessoas consumirem de volta, essas pessoas estão negativadas, vão poder comprar de volta, isso eu acho que vai ajudar muito. O programa do carro, se esse programa vier dar certo, se as pessoas voltarem a comprar carro, isso vai ajudar o presidente. E aquele projeto do ministro Márcio França, das viagens, por incrível que pareça, se vingar, vai ser um gol de placa do presidente Lula. Mas são 3 programas que vai ter que vingar, que é muito fácil lançar o programa. Agora precisa ver qual vai ser o tamanho desse programa, quantas pessoas vão ser beneficiadas por esses programas. Eu acho que esses 3 programas, quando eles entrarem em vigor, e se realmente conseguir atingir uma grande parcela da população, vai ter um efeito muito positivo na popularidade do presidente Lula. Sabe que ouvindo você falar, Murilo, a gente acho que entende muito o porquê da insistência, quase que ali um disco furado, não é, do presidente da República em relação à taxa de juros, não é? Essa é uma grande diferença. Em relação aos 2 primeiros mandatos de Lula, não só essa. A situação econômica do mundo, principalmente no primeiro mandato de Lula, era favorável, né? Ele deu sorte, pegou o boom das commodities e aí o Brasil se beneficiou muito daquela venda que não era esperada e que, de repente, a China começou a comprar tudo que podia e não podia do Brasil. Ainda compra, mas isso, de alguma forma, já está precificado, né? Já virou ali algo estabelecido. Aquilo foi inesperado. E os 2 governos Lula tiveram uma alta muito grande no consumo, também porque o crédito era mais abundante e mais barato. Nesse momento aqui não tem dinheiro no mercado e o dinheiro que tem é caríssimo, ou seja, os juros são um dificultador da economia como um todo, mas também são hoje, acho que o principal empecilho para que o governo do PT chegue perto de entregar alguma coisa do que foi prometida na Câmara. Exatamente. Eu acho que essa briga do presidente Lula com os juros é fundamental, porque ele sabe, disso que eu acabei de falar, as pessoas estão esperando voltar a consumir, voltar a ter esse poder de compra. E com essa taxa de juros fica muito difícil, né? Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, que gentilmente nos atendeu na manhã deste sábado. Murilo, grande abraço, obrigado pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço os amigos da Rádio Bandeirantes e um bom final de semana a todos. Para todos nós. Obrigada, Murilo. Agora, 8h39, vamos falar do seu caminho.